Deus tem para nós aqui. Eu só sei que Deus vai querer falar alguma coisa muito específica, ou talvez direta para alguém, ou para alguns, ou para todos nós. Então abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Números, capítulo 14. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, o quarto livro do Velho Testamento. Números capítulo 14. Quando você encontrar Números 14, você diga aleluia. Já achou? Ai, apóstolo, você falou de números, eu sou números, sou perito em números, aleluia. Daqui a pouquinho você vai ser perito em almas. Números 14, versículo 1, diz assim, olha que lindo. Então, levantou-se toda a congregação, e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: Ah, se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Diga comigo, não nos seria melhor voltar ao Egito? Fala mais uma vez, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Versículo 4, e diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra, e nola dará a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Diga comigo, e o Senhor é conosco, não os temais. Aproveita e libera essa palavra para o teu irmão. O Senhor é com você, não tema os seus inimigos. Versículo 10. Então disse toda a congregação que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Diga comigo, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação. Versículo 11, disse o Senhor a Moisés: até quando, Moisés, me provocará esse povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência ou com pragas eu vou os ferir, e eu vou rejeitar eles, e farei de ti povo maior e mais forte do que esse. Diga comigo, povo maior e mais forte do que esse. Versículo 13, disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizesse subir este povo do meio deles. E o dirão aos moradores dessa terra, que ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, que a tua nuvem está sobre eles, e que vais adiante deles, numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. E se matares este povo como a um só homem, as nações, pois, que ouviram a tua fama, falarão dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhes tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo
e grande beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. Escute, preste atenção no que eu vou falar, para que você possa entender o que o Espírito Santo quer ministrar ao meu espírito e ao seu espírito. Durante alguns cultos aqui na igreja, eu posso dizer que durante todo esse ano, o Senhor tem falado conosco acerca de intimidade. Até então, o nosso propósito é alinhamento à vontade do Senhor. Eu tenho pregado às vezes em algumas outras denominações, a profetisa também, e nós temos seguido a direção do Espírito Santo em ministrar sobre alinhamento e sobre intimidade. Quando nós chegamos para ministrar nessas igrejas, a gente às vezes percebe uma certa dificuldade para as pessoas entenderem aquilo que estamos falando. E o que nós entendemos então? Deus tem algo muito específico comigo e com você. Deus está querendo preparar a mim e a você para um tempo que eu e você vamos ter com Ele, que nós jamais vimos em toda a nossa história. Nós nunca mais seremos o mesmo. Seremos um até conhecer o Senhor, e seremos outro a partir do momento que nós escolhermos andarmos em intimidade com Ele. Quem compreende assim, diga glória a Deus. E eu, durante essa madrugada, fui movido pelo Espírito do Senhor, para que eu pudesse olhar para esse texto. E você começa a ver, nós começamos a ler, principalmente nos 3 primeiros versículos do capítulo 14, nós vemos que o povo, pelo qual o Senhor chamou e escolheu para ser herdeiro de uma terra tremenda, se esqueceu daquilo, continuou, melhor, preferiu olhar para a terra em cima de um relatório de 10 homens que estavam fragilizados, estavam contaminados pela incerteza e pela amargura, dizendo que era uma terra que era boa sim, mas lá tinha gigante, lá a batalha ia ser difícil. Se você ler o capítulo 13, por exemplo, você vai ver o povo que entra naquela terra para tomar. E às vezes, nós muitas vezes tomamos o posicionamento que este povo tomou. Eu conheço crentes, e você também deve conhecer, que muitas vezes eles estão enfrentando áreas da vida dele com turbulências, estão sofrendo em alguns momentos da sua vida com adversidades, guerras, lutas, afronta, perseguição do inimigo, situações que as portas se fecharam, que as lutas se levantaram de uma forma terrível. E qual é o sentimento que vem no coração dessas pessoas? Quando eu não estava na igreja, era tudo mais simples. Quando eu não estava na igreja, era tudo mais prático. Quando eu não estava na igreja, eu podia tomar até uma pinga e passar esse negócio na minha cabeça. De vez em quando, tem umas pessoas que pensam assim: se eu não tivesse na igreja. Eis o problema de muitos crentes. Eles procuram uma igreja para uma religião. Eles não procuram uma igreja para um encontro pessoal com o Senhor. Se nós buscarmos a igreja para termos um encontro pessoal com o Senhor, não seremos frustrados, não seremos decepcionados pelos erros dos homens, porque os homens estão passivos a erros. Mas quando o meu relacionamento não é com o homem, mas sim com o Senhor, eu não me frustro. E quando o meu relacionamento é com Deus, eu não quero abandonar o Senhor de forma nenhuma. Aquele povo que o Senhor tirou do Egito, gemia no Egito, dizendo: Senhor, nós não aguentamos mais essa vida. Senhor, nós estamos aqui amassando barro. Senhor, a gente está comendo lavagem. O resto da comida do palácio, é isso que nós estamos comendo. E o Senhor ouve o gemido daquele povo e tira aquele povo do Egito. Perceba que enquanto o Senhor começou a cuidar deles, Deus serviu. Ou seja, eles não estavam procurando em Deus um relacionamento, eles estavam procurando em Deus a glória somente de uma possível vitória. E assim tem muita gente que acha que se relaciona com Deus, que tem intimidade com Deus, que tem relacionamento com Deus, porque ela levanta um clamor a Deus, pedindo para Deus abençoar ela em alguma coisa. Relacionamento não está gerado naquilo que você pede. Relacionamento está gerado naquilo que você se relaciona, naquilo que você conhece do seu Deus. A prova disso é que nós vemos aqui, naqueles 12 que subiram, um de cada tribo, para olhar a terra. Durante 40 dias eles olharam a terra. Repete comigo: 40 dias. Mais uma vez, 40 dias. Não foi 1 e não foi 4. Foram 40 dias andando e espiando a terra. Desses 12, que eram os peritos de cada tribo,
Eram homens que eram escolhidos, que foram escolhidos pelo Senhor. Desses 12, apenas 2 trouxeram um relatório positivo. A terra é tremenda, o fruto é maravilhoso, há inimigo lá, que diante dos olhos deles somos que nem gafanhoto, mas o Senhor nos deu aquela terra e nós vamos se apoderar daquela terra. Só 2. 10 estavam mais preocupados em entrar numa terra para ter comodismo e conforto do que entrar naquela terra e se apoderar daquela terra. Eu estou aqui para profetizar sobre a sua vida, que é tempo e hora de nós não queremos o conforto da terra, mas é hora de nós entrarmos na terra que o Senhor nos prometeu, e os nossos adversários vão sair de lá em nome de Jesus, desde que eu tenho um relacionamento com Ele. Por que Caleb e por que Josué declarou isso? Não, nós vamos ter ânimo dobrado, nós vamos entrar ali. Só falou isso, só fala assim, só declara isso quem conhece o Deus que serve. Só declara isso quem viu Deus fazer proezas e sabe que Ele continuará fazendo. Josué viu que com mão forte e mão poderosa o Senhor tirou o povo do Egito, que com mão poderosa o Senhor começou a conduzir aquele povo. Então Josué disse assim: não, meu Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós estamos pedindo, e muito mais do que nós estamos pensando. Se Ele mandou nós entrar na terra só para espiar, imagina que essa terra não vai render quando a gente se apoderar. Meu Deus do céu, olha que coisa tremenda. Se Deus mostrou para eles coisas que eles só foram espiar, imagino que essa terra não ia dar a partir do momento que eles se apoderassem dela. Hoje, em nome de Jesus, daqui a um tempinho nós vamos todos para Israel. Nós vamos ter uma experiência com Deus lá. O Júlio vai guiar a gente lá, e nós vamos chegar no deserto da Judéia, e nós vamos ver essa terra que nós estamos falando aqui. Nós vamos ver que lugar árido, terrível, calor que tem lá, mas tudo que planta dá. Deus não podia voltar atrás. Eu vou dar para vocês uma terra que emana leite e mel. Escute, não é porque está difícil a sua jornada que o fim dela não será de leite e de mel. Não é porque está difícil a sua caminhada que Deus não está no comando. Não é porque está difícil os teus dias que Deus não está acompanhando você. Pelo contrário, Ele já deu para você a direção. Agora caminha, vá até ela, toma posse por herança em nome de Jesus de Nazaré. Estende a mão no ombro do teu irmão e diga para ele: caminha, marcha com força e com ânimo dobrado, entra na terra que Deus te prometeu, toma posse dela, dessa terra, e não da onde Ele te tirou. Olha para mim agora. Você leu comigo nos 3 primeiros versículos do capítulo 14 que o povo disse assim: melhor fosse se nós estivéssemos no Egito. Lembra que nós conversamos ontem? Tirar o povo do Egito foi facinho para Deus. Primeiro Ele teve uma vida, um tempo de intimidade com Moisés. Preciso te contar uma coisa. Está pronto para ouvir? Deus está virando a palavra, ó. Todos aqueles pelos quais o Senhor chama para um propósito específico vão viver tempos de solidão. Moisés foi ser chamado no alto do monte, sozinho, quieto, para poder ouvir a voz do Senhor. Ei, Deus está te tirando do meio de umas situações, de um alvoroço, para você poder ouvir Ele melhor. Da mesma forma foi com Gideão, da mesma forma foi com Samuel, da mesma forma foi com Adão, da mesma forma foram com Abraão. Tiveram que passar por momentos de solidão para entender qual era o propósito do Senhor. Aí o Senhor envia Moisés, e o Senhor começa a fazer coisas maravilhosas ali no meio do Egito, para que Faraó pudesse soltar o povo do Senhor. Tirar o povo lá de dentro foi fácil. Agora tirar o Egito de dentro do povo era mais difícil. Porque na verdade nós temos uma natureza humana, carnal e terrena, que vai nos fazer apegado às coisas que nós gostamos. Mas aquele que habita dentro dessa carne, que é o Espírito do Santo dos Santos, ele almeja e anseia pela manifestação da glória do Senhor. E é necessário que a gente brigue com essa carne. Para quê? Para que o Egito não volte em nós. Este povo declara: nós estamos aqui nesse lugar para morrer. Irmão, escuta aqui por favor. Entenda o que Deus está querendo falar para você no seu espírito. Esse povo começou a olhar a terra que o Senhor disse que era deles como um lugar de morte. Assim também tem crente, evangelista Luciano, que de vez em quando fala assim: se eu não fosse crente eu podia pular carnaval. Se eu não fosse crente eu podia ir no bar. Se eu não fosse crente eu podia ir na boate. Se eu não fosse crente eu podia ir na balada. Se eu não fosse crente, 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 se eu não fosse crente. Outro dia perguntaram para mim: crente pode beber? Eu disse: pode. Crente pode fumar? Eu disse: pode. Crente pode dar uma cheirada? Eu falei: pode. Crente pode pular cerca? Eu disse: pode. Crente pode mentir? Eu disse: pode.
Crente pode falar besteira? Eu falei, pode. Crente pode falar mal da vida dos outros? Eu falei, se pode. Crente pode roubar? Eu disse, pode. Ué, se pode, por que você não faz? Eu disse, porque eu não quero. Porque quando eu aceitei o Senhor, eu disse que haveria mudança de vida na minha vida. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. A questão é que não é questão de se pode ou não pode, a questão é que eu não quero. A questão é que isso não é lícito para mim. A questão é que isso não é agradável a mim, muito menos ao meu Senhor. E o grande problema que as pessoas fazem é rotular uma vida com igreja e não uma vida com Deus. Quando o Senhor te escolheu, quando o Senhor me escolheu, quando o Senhor nos chamou, quando o Senhor nos separou e nos tirou da onde nós estávamos, era justamente para marcar nossa vida, marcar nossa história, para que através de nós, o nome dele fosse um referencial na vida de outras pessoas. Não para que nós tivéssemos às vezes saudade. E por que você vê muitos hoje abandonando a igreja e indo para os bares? Porque o Egito nunca saiu de dentro dela. Você vê as pessoas deixando a igreja e andando em caminhos piores do que viviam. Por quê? Porque a Bíblia diz que se a casa não for cuidada e adornada, 7 piores voltam ali. Então é necessário nós nos posicionarmos para termos uma vida com Deus. Amado, eu preciso te contar uma coisa. Você já conhece isso aqui, você já sabe isso aqui, e o Espírito Santo não fala nada que nós não precisamos ouvir. Impressionante que se a gente fala, Deus, eu te amo, Deus é tudo na minha vida. Se Deus é tudo que eu tenho, eu não largo Deus por nada. E nada me agrada a não ser estar na presença de Deus. Aqui a gente vê um povo que viu Deus cuidar deles de uma forma tremenda. Ai, Moisés, que sol quente, Moisés. A nossa careca, a nossa cabeça, o nosso lombo não está aguentando de tanto calor. Calor? Aonde tem calor? Daqui a pouquinho levanta uma nuvem e vê uma sombra sobre eles. Eles faziam assim, a nuvem se movia. Eles faziam assim, a nuvem se movia sobre eles. De noite, quando eles começam a montar a tenda para dormir, o deserto é o contrário, batendo o queixo. Ai que frio, Moisés, ai que frio. Frio aonde? Ah, Moisés, está frio. Daí a pouquinho levanta uma coluna de fogo, uma nuvem de fogo, aquentando o povo. Eles viram tudo isso quando eles chegaram num lugar que eles tinham que lutar, quando eles chegaram num lugar que eles tinham que perseverar, quando eles chegaram num lugar que eles teriam que usar a fé deles. Eles disseram assim, antes eu tivesse morrido no Egito, não aqui. Eis o nosso problema. Nós queremos viver com Deus e queremos que anjo trabalhe por nós. Nós queremos viver para Deus e queremos que Deus abra as portas, e nós não queremos colocar a mão na maçaneta. Fala para o teu irmão, Deus abre porta quando você coloca a mão na maçaneta. Você pode aplaudir Jesus ou não, irmão? Mas na verdade, o povo acreditou na voz de 10 homens incrédulos, de 10 homens que se renderam aos laços do adversário. E eles não queriam entrar naquela terra. E o mais interessante é que no versículo de número 4 do capítulo 14, disse assim, diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Esse homem que está guiando a gente aqui, chamado Moisés, esse cara é louco, está pirado. Ele disse que Deus falou com ele e está querendo levar a gente nessa terra aqui que nós vamos morrer. Vocês viram quantos inimigos tinham lá? Escuta uma coisa, lá no Egito os inimigos dominavam. O Senhor levou eles dentro de uma terra para dominar os inimigos. Eles não queriam. Eles queriam ficar presos no cativeiro e não fazer cativo o cativeiro. Eles não queriam destruir o cativeiro, eles não queriam pisar dentro dos seus inimigos, eles queriam lembrar, eles queriam viver aprisionados ali. Quantas vezes você não encontra um crente, você não encontra uma pessoa que anda com Jesus, você pergunta para ele, como é que está, irmão? Ah, meu Deus, estou numa prova. Meu Deus, que prova? Que prova? Se Jesus já venceu Satanás na cruz, eu e você agora só precisamos derrotá-lo. De que jeito? Continuando olhando para a cruz. E muitas vezes a gente se depara com as situações adversas e fala igualzinho esse povo. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Tudo que Deus queria com esse povo era um relacionamento. O Senhor queria dizer para eles assim: lá no Egito o faraó te oprime, comigo vocês vão ver que a vida será bem diferente. A vida comigo será uma vida de intimidade. A vida comigo será uma vida de você fala, eu te ouço, eu falo e você vive. Mas na verdade
de quando eles tiveram que botar a mão na massa e pelejar. E assim somos nós de vez em quando. É só a gente ter que lutar um pouco mais, a gente se enfurece. É só a gente ter que perseverar um pouco mais, a gente acha que Deus não está no controle. É só a luta aumentar um pouquinho mais, a gente acha que Deus abandonou a gente. Ei, irmão, luta serve para nos levar para perto do Pai. As lutas vêm para aprimorar o nosso caráter. As adversidades vêm para dependermos somente do Senhor. As lutas vêm para que o nome dele seja honrado através de mim e de você nas lutas. Irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles entraram na fornalha de fogo, porque eles sabiam, se Deus era Deus, Deus os livraria. Só aceita as adversidades e vive cada uma delas todos os dias quem conhece o Deus que tem. Eu queria fazer uma pergunta: tem alguém aqui que conhece o Deus que serve? Então fala para o teu irmão, não se atemorize mais, não se acovarde mais, não se entristeça mais. Arregala os olhos e aumenta o tom da voz e fala para ele: para de retroceder. Fala para ele: Egito nunca mais. Fala para ele: o seu caminho, fala para ele: seu caminho é a Canaã vindoura, que está bem pertinho de você. Alguém almeja essa Canaã? Aleluia! É essa que Ele nos tem preparado. Fala para o irmão que está do seu lado agora: onde levanta a fúria do povo, manifesta a glória de Deus. Tem alguém que está furioso com você, tem alguém que está atacando você, tem alguém que está querendo colocar você debaixo da sola. Filho, filha, queridos, amigo, irmão, dá glória a Deus quando isso acontece, porque quando isso acontece, Deus se move de uma forma tremenda. No versículo de número 5, aqui está explícito a humildade que esse homem tinha, chamado Moisés. O povo fala assim para ele: ó, bom que nós tivéssemos outro líder, porque você não serve. Sabe o que ele faz? Ele se prostra, ele se coloca no chão. O versículo de número 5 diz: então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Ó, se jogaram no chão. Que humildade que teve esse homem. Quando ele faz isso, quando ele se prostra, ele se humilha, Deus toma a dianteira da situação. Repete isso comigo: quando a gente se prostra e a gente se humilha diante da situação adversa, Deus se move em nosso favor. Impressionante que nesse momento Josué e Caleb se manifestam, saem em defesa de Moisés, saem em defesa dele. Mas o povo estava tão irado que o povo depois queria apedrejar eles. O povo queria escolher apedrejar. O Josué fala assim no versículo 7: e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa, se o Senhor se agradar de nós. Olha que o que ele falou. Tem um segredo nessa frase. Ó, como é que ela é a frase? Se o Senhor se agradar. Se é condição. Agradar está ligado à obediência. Se nós formos obedientes ao Senhor, é agradar o coração do Pai. Quando que você agrada a Deus? Quando você obedece. Quando que você obedece? Quando você vive os sonhos que o Senhor tem através da sua vida. Tem alguns tempos já que eu maquinei uma capa de um livro que eu desejo um dia escrever. Não tenho habilidade para escrever, mas o Espírito Santo tem. E esse livro chama Quando Deus Muda o Seu Sonho. Sabe por quê? Porque foi isso que Deus fez na minha vida até hoje. Todas as vezes que eu me levantei para fazer alguma coisa, Deus muda o meu sonho. Sabe para quê? Para que eu viva o dele, não o meu. Porque o meu é limitado, o dele não, o dele é eterno. Fala para você mesmo: o sonho de Deus na minha vida é eterno. Fala: os meus são limitados. E às vezes a gente se apega aos nossos. A preocupação daquele povo, sabe qual era? O umbigo deles. A preocupação do povo era a vida deles. Eles estavam preocupados com a comida. Eles estavam preocupados em comer, enquanto Deus queria que eles se preocupassem em conquistar. Eles estavam preocupados no conforto que eles tinham no final do dia, para dormir na taperinha deles. E Deus queria dar para eles um assentamento, uma terra tão poderosa. Às vezes somos nós assim. Deus quer ampliar. Ei, irmão, Jabes foi mais ilustre que os seus irmãos, porque ele ampliou a tenda, alargou a fronteira da visão.
olhou além das nuvens, olhou além das dificuldades. Abraão nos ensina isso. Abraão confiava tanto em Deus e tinha um relacionamento tão profundo com Deus, que quando ele tem que separar de Ló, ele chega na altura das campinas e fala assim: ô Ló, pode escolher. Mas peraí, escolher o quê? Escolhe para onde você vai. Se você escolher para cá, eu vou para cá. Se você escolher para cá, eu vou para lá. Não tem importância, pode escolher. Olha a confiança que o homem tinha em Deus. Daí a um tempo, o que tem que acontecer? Abraão tem que sair da sua casa para ir lá buscar o Ló. Eu profetizo que todos aqueles que se levantaram contra você verão um livramento através da sua vida com o Senhor, em nome de Jesus. Não estou profetizando que as pessoas vão beijar os seus pés, mas que você será um instrumento de honra na vida daquelas pessoas, em nome de Jesus. Mas para isso nós precisamos ter vida com o Senhor. Compreende o que eu estou falando? Acha uma pessoa que está perto de você e fala para ele: Deus vai te honrar de uma forma sobrenatural. Agora você fala assim: desde que você se mantenha na posição. Aí, irmãos, no versículo 10, isso aqui é a introdução, a palavra, já vou chegar nela. Eu só estou fazendo a introdução para chegar onde Deus quer falar com a gente, amém? Versículo 10 diz assim: então disse toda a congregação que os apedrejassem. Irmãos, o diabo, ele é servo de Deus. Deus usa o diabo para aprimorar a gente. Quando o povo quis apedrejar, o que diz o texto? Quando toda a congregação disse que fossem apedrejados, nisso a glória do Senhor apareceu na tenda da revelação. E apedrejar quem? Moisés. Quem era Moisés? Um homem que Deus conhecia e falava face a face. Quer ver livramento de Deus na sua vida nítido e palpável? Seja um homem conhecido, um homem e mulher conhecido diante de Deus face a face. O que? Vai tocar no Moisés? Vai tocar no meu libertador? Vai tocar naquele que eu escolhi no ventre antes da fundação do mundo? Pera! A glória se manifestou, irmão. Sabe o que é glória? De vez em quando você sente um arrepio no culto, você fala: ai, a glória. A glória. Nós não temos estrutura para suportar a glória. De vez em quando a gente sente um pouquinho a Shekinah, que é o filtro da glória, porque nós não temos estrutura para suportar. A Bíblia diz que a glória, o Senhor, quando se apresentava no monte para falar com o seu povo, vinha com relâmpagos, trovões, e o monte fumegava. E a Bíblia diz nos Salmos que a voz do Senhor troveja. Quando você está na sua casa nesse temporal de verão, dá um raio e vem um trovão. E você fica desesperado às vezes. Parece que vai cair a casa. Minha avó falava que era São Pedro rolando pedra no céu. Mas o negócio tem hora que é intenso. Escuta, se chover hoje, talvez chova para Deus honrar essa palavra. Se tiver trovões, tenta ligar um pouquinho com a voz de Deus quando Deus quer falar. Você imagina o que é a voz de Deus paralisando a ação de Satanás na minha vida e na sua? Você imaginou? Ou melhor, você já pôde imaginar quantos leitos de morte Satanás já não abriu para você? Você já não imaginou quantas ciladas o diabo já não criou para matar você? E a voz do Senhor trovejou e fechou todas aquelas portas para você estar livre de todos os males. Você parou para imaginar isso? A voz de Deus trovejou. Esse é meu! Bate no peito e fala assim: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Fala mais uma vez, diga: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Fala para você agora assim, fala o seu nome, Não, faz assim que nem eu, Fala o nome agora. Para de ter medo das coisas que estão diante de você. Fala para você mesmo, esses inimigos que se levantam, só se levantam para anunciar que tem uma terra prometida do lado de lá, e alguém vai cair, e quem vai cair são eles. Se apodera disso, toma posse disso, passa raiva nele, deixa ele bravo. Não é verdade, Bruna? Você compreende isso? A glória se manifestou. A glória se manifesta, e agora começa a palavra. Olha o que acontece no versículo 11. E disse, eu vou acabar já o culto, viu, irmão? E disse o Senhor a Moisés: Moisés, até quando
me desprezará esse povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que tenho feito no meio deles? Ô Moisés, posso falar para você do meu jeito, paulês? Ô Moisés, essa cambada aí, esse povo ingrato aí, esse povo que eu ouvi o gemido deles, esse povo aí que eu vi o quanto eles sofriam, esse povo que com poder e glória arranquei das mãos do inimigo, esse povo que fica todo o tempo me desprezando, esse povo que todo o tempo fica me trocando, esse povo que todo o tempo fica fazendo barganha, esse povo que cada pouco troca a minha presença por qualquer outra coisa, esse povo que em vez de querer entrar na terra que eu tenho para eles, estão preocupados com o pepino, com os abrolhos lá do Egito. Ô Moisés, esse povo que eu estou vendo que está te enchendo a sua paciência, esse povo, não aguento mais eles. Imagina a ira de Deus. Escute uma coisa, se quando Deus fala é como se fosse um trovão, imagina na ira. Fala para o teu irmão, cuidado se a ira vier pegar você. Aí, até quando? Eu estou fazendo tanta coisa para eles, eles não honram, não vê. Olha o 12. Com pestilência eu vou ferir eles. Ó, vocês não viram as pragas lá? Então com peste eu vou ferir. Quando eu li esse texto essa madrugada, eu tremi e temi. Você está percebendo que nós estamos sendo atacados por pragas? Jaú está sendo atacado por uma praga chamada dengue. Vou te contar uma coisa, só entre nós, você que vai assistir depois. Volta no 11. Olha que coisa tremenda. Até quando me desprezará este povo? E até quando não crerá em mim? Vai para o versículo da frente, 12. Por causa que me despreza e não me busca, eu vou ferir-lhes com praga. Meu Deus. Nossa cidade é isso. Enquanto a nossa cidade não buscar o Senhor e desprezar a Deus, olha lá. Por que a nação, por que as nações estão sendo tocadas por tantas pragas? Desprezo e abandono com o Senhor, do Senhor, procurando outros deuses, procurando a sua própria crença, procurando a sua própria vontade e preocupado consigo mesmo, abandona os anseios do Pai. E aí o Senhor disse assim, então, por causa disso, eu vou ferir eles com pestilência. E mais ainda, eu vou rejeitar. E eu falo, viu Moisés? Esse povo é tão sem vergonha, Moisés, que eu vou fazer de você, Moisés, com você, uma nação maior e muito mais forte do que com eles. A proposta que Deus fez, Moisés, não aguento mais essa cambada aí. Eu vou matar eles. E eu vou poupar você. Mas por poupar você, eu vou fazer de você um povo muito maior do que com esse povo aí. Certo, Moisés? Irmão, olha para mim agora. Olha para mim. Quem está me vendo redondo parecendo uma zebra? Olha para mim. Olha que proposta que Deus fez para Moisés. Se fizesse para mim, eu não sei se eu responderia igual a Moisés. Moisés estava cansado, irmão. Olha no versículo 12 do capítulo 12, depois de Êxodo, você vai ver que Miriam fala mal dele, sai uma lepra nela, a irmã dele. O povo queria apedrejar ele, o povo pediu um outro líder. Ele falava as coisas para o povo duvidava. Aí Deus faz uma proposta para ele. Ô Moisés, meu chegado, vem cá. Esse povo tribuloso aqui fica te atormentando, que não acredita em mim, esse povo que duvida de mim, esse povo, eu vou matar eles, e eu vou fazer um povo maior, através de você. Eu imagino, se eu sou Moisés, eu falo, faz. Se eu sou Moisés, eu falo, manda ver, poderoso, que eu estou esperando. Eu vou ficar dando risada para ver esse povo tudo morrer, essa cambada que não acredita no Senhor. Amém? Amém não, você já pensou? Mas irmão, aqui foi quando Deus falou demais comigo. Eis a diferença, irmão, entre uma pessoa que anda com Deus e uma pessoa que quer apenas receber as coisas de Deus. Moisés não queria as coisas de Deus, Moisés queria andar com Deus. Moisés queria a presença de Deus. Prova disso que ele fala para o Senhor, me mostra a sua glória. Ele fala depois, Senhor, se a sua presença não for comigo, eu daqui não saio. Moisés não queria coisa, Moisés queria presença.
Moisés queria graça, queria unção. Na batalha que Josué, junto com o exército, vai pelejar, quem vence a batalha não são os soldados, quem vence a batalha é Moisés em cima do monte. Enquanto os braços de Moisés estavam levantados, o povo prevalecia. Os braços abaixavam, o povo não prevalecia. O que significa isso? Aqueles que têm vida com Deus prevalecem sempre. Prova disso, irmãos, que, por exemplo, Elias realizou 7 milagres, Eliseu 14. Por quê? Porção dobrada. Mas na verdade foram 21 milagres que Elias fez. Sabe por quê? Porque foi ele que gerou Eliseu. Você está entendendo que Deus quer da gente? Deus quer que através da unção que Ele depositou na minha vida e na sua, outros sejam tocados e o nome dEle seja propagado. E através da minha vida e da sua, nós causemos destinos proféticos na vida de outras pessoas. Moisés falou assim: não, Senhor, esse aqui é um povo seu. Olha o versículo 13. Respondeu Moisés ao Senhor: olha um homem que tem vida com Deus. Respondeu Moisés ao Senhor: sim, Senhor, os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo no meio deles. Senhor, os egípcios viram, o Senhor tirou esse povo de lá, eles viram. 14, e eles vão dizer aos moradores da terra, que ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, que a tua nuvem está sobre eles e que vais adiante deles, numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Moisés começou a falar assim para Deus: Senhor, você está querendo matar esse povo, tudo bem, você tem direito, mas os egípcios viram quem o Senhor é. Os egípcios viram o que o Senhor faz. E eles já começaram a contar para os outros que o Senhor anda no meio desse povo, porque eles têm visto. Aonde a gente está andando, o Senhor, no deserto, se vê uma coluna de fogo de noite e uma nuvem para nos proteger de dia. O povo está vendo. Ei, tem uma nuvem gigante de testemunho observando a sua vida e sabe que Deus é na sua vida. Moisés começa a declarar isso: Senhor, não. E esse povo já viu as grandezas que o Senhor está fazendo no meio deles. Senhor, o povo está vendo que o Senhor é conosco. Versículo 15. E se matar esse povo como a um só homem, as nações, pois que ouviram a tua fama, vão falar dizendo... Olha a preocupação do Moisés: Senhor, se o Senhor matar esse povo, o que as nações vão falar? Se o Senhor matar esse povo, o que eles vão pensar do Senhor? Senhor, sabe o que eles vão falar do Senhor? Eles vão falar assim: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhes tinha jurado, por isso os matou no deserto. Moisés, 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 olha o Moisés. Evangelista, vem cá. De quanto você está aqui nesse lugar, no monte, isso é Deus. Eu sou Moisés. Estou conversando com Deus. Senhor, o negócio é o seguinte, cara, você tem direito de matar o povo, porque o povo não presta mesmo. É um povo que duvida, um povo incrédulo. Mas se você não pôr o povo agora nessa terra, acontece o seguinte: o povo, eles vão falar de você por aí, que você prometeu uma coisa e não podia cumprir. E porque você não podia cumprir, você resolveu matar esse povo no deserto. Meu Deus do céu! Aí você pode falar assim: obrigado, irmão, é só para fazer uma cena. Aí você fala assim: tá, o que tem aí disso, apóstolo? Ei, irmão, a Bíblia diz assim: entremos juntamente em juízo, apresenta-me as tuas razões, para que eu possa te justificar. Ei, para entrar na presença de Deus, a gente vai ser muito santo. Para viver na presença de Deus, a gente precisa ser muito íntimo. Moisés chega diante do Senhor e fala assim: se você matar esse povo, os outros vão dizer assim: prometeu uma coisa e não pode cumprir. Olha o papo que o Moisés tinha com Deus. Eu te pergunto, qual tem sido o nosso papo com o soberano? Me dá, Senhor, me dá 4 maçanetas novas para minha casa. Me dá, Jesus, uma janela nova. Jesus, me dá uma grelha nova para minha churrasqueira. Jesus, me dá os pés para o meu fogão. Jesus, eu quero agora que o Senhor me dá as borrachas do vidro do meu carro.
Ah, Jesus, agora eu quero que o Senhor me honra, porque, Senhor, todos vão ter que ver, Senhor. Aqueles que me humilharam vão me ver no palco ainda, Senhor. Olha o que a gente se preocupa. Enquanto Moisés estava preocupado em dizer para Deus o que Deus era, e que o Senhor estendesse a sua mão de misericórdia por aquele povo. Ou seja, esse Moisés me ensina que enquanto eu estou correndo atrás de coisas, Deus queria que eu estivesse correndo atrás da sua presença. Moisés podia ter dito: mata essa cambada, porque não vale nada esse povo. Moisés começa a suplicar a Deus. Só faz isso quem é íntimo dele, irmãos. E não para por aí. No versículo 17 ele continua falando: agora, pois, eu te rogo que o poder do meu Senhor se engrandeça. Só pode chamar de Senhor aquele que sabe que Ele governa a sua vida. Você só pode falar o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, se Ele é o seu Senhor. Se Ele não for o seu Senhor, você não tem autoridade para falar o Salmo 23. E Senhor é aquele que governa a nossa vida. Quem governa a tua? O Senhor ou o Senhor do seu coração? O Senhor das suas vontades? O Senhor dos seus anseios? É a diferença que nós temos que fazer. O Senhor que me dá a palavra que é viva e é eficaz para cumprir os seus anseios da minha vida, ou os anseios do meu coração, ou a voz das trevas, que muitas vezes nos oprime, e a gente acredita nela. Ele está dizendo assim: Senhor, o Senhor se engrandeça no seu poder, segundo o que o Senhor tem dito no versículo 18. O Senhor é longânimo e grande beneficência, que perdoa a iniquidade, a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais aos filhos até a terceira e quarta geração. Olha o que ele fala no 19: perdoa a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. E a pregação que eu queria deixar hoje para o seu espírito é o versículo seguinte, que é o 20. Disse o Senhor: conforme Moisés, a tua palavra lhes perdoei. Meu Deus, eu não sei se quando você lê isso aqui te causa impacto que nem causou em mim, e que nem o Espírito Santo me fez mudar toda a programação que eu tinha para esse culto, para falar isso aqui hoje. Irmãos, Deus, inacessível em glória, controle da excelsitude, é tudo dele. Deus fala assim: ok, Moisés, eu vou fazer então, conforme você está falando. Meu Deus, isso demonstra para mim, isso me chama a atenção da vida que esse homem tinha com Moisés. Escute uma coisa que eu vou te contar. Mesmo ele sendo íntimo de Deus do jeito que foi, você está vendo aqui, e outros textos mais que a gente pode pegar da vida de Moisés. Moisés, por uma vez, que deixou de honrar o Senhor, que era para ele ter falado assim: rocha, dá água. Porque a primeira vez Deus falou para Moisés: bate na rocha. Início de relacionamento é na força, depois é na intimidade. Você falou: na próxima você não bate, na próxima você fala. Na próxima você fala, que aí vai ser diferente. Moisés, na primeira vez que você bater na rocha, eu vou mostrar para o povo que eu sou com você. Na segunda vez você bate na rocha, porque eu vou mostrar para o povo que você é comigo. Mas ele chegou lá nervoso e bravo, ele deu na rocha. Deus pode voltar atrás da palavra? Não. Saiu água? Saiu. Mas lá no monte o Senhor teve um face a face com ele. Moisés, você é meu íntimo, te escutei várias vezes, você também me escutou. Só que teve um dia que você não escutou. Eu falei para você falar para a rocha, você bateu. Então por causa disso, deita aqui e morre. Nessa terra você não entra. Olha que coisa. Ele suplica para Deus ter misericórdia do povo, e por causa de um vacilo dele, você fala assim: nessa terra aqui você não entra. Mas, amado, um tempo depois, Moisés toca naquela terra, no monte da transfiguração. Quem foi que os discípulos viram com Jesus? Moisés e Elias. Moisés
eu te prometi, então eu estou cumprindo. Valeu a pena, Moisés, você ser um comigo, porque hoje eu provo para você que aquilo que eu prometo eu faço. O que você quer fazer? O que você escolhe hoje? Se irar e se irritar com as coisas da vida, com as coisas que estão à sua volta, ou continuar na presença de Deus e alicerçar-se ainda muito mais com Ele? É o convite que eu te faço nessa manhã. Ele nos chama para sermos um com Ele, porque tudo que Ele prometeu a meu e a seu respeito se cumprirá em nome de Jesus. Você crê nisso? Vamos orar? Fiquemos em pé. Você compreendeu o que Deus está falando com a gente? Mesmo? O que mais me deixa preocupado é que às vezes a gente escuta, mas não ouve. Porque a gente só consegue aplicar na nossa vida aquilo que a gente ouve. Aquilo que a gente escuta atravessando a porta, a gente já esqueceu dela. E isso mostra aquele povo que murmurou contra o Senhor. Que aquele povo estava mais específico em ser saciado na fome, na vontade, nos prazeres, do que numa vida de intimidade com o Senhor. Escute. Nós precisamos olhar para as coisas que o Senhor tem falado para nós e entender aonde Ele está querendo nos levar. Deus quer nos levar numa atmosfera tão tremenda de intimidade com Ele. Então agora eu queria que você baixasse suas mãos assim abertas, assim, símbolo de que você se desprende de você, que você se desprende das coisas que estão muitas vezes nos cercando e muitas vezes nos limitando de viver o que Deus tem para nós. Então comece você aí a declarar aquilo que você deseja do Abba, segundo aquilo que você ouviu aqui nessa manhã. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado.